colocando aqui o tema da live para as pessoas que forem entrando irem se atualizando, a gente não precisar ficar todo o tempo voltando, certo? Bom, meu nome é Jaqueline, eu sou psicóloga, tenho residência em neurologia e neurocirurgia e hoje a gente vai estar falando sobre dicas para melhorar a memória pós-lesão neurológica. Mas inicialmente eu queria saber de vocês se está dando para ouvir direitinho. Vamos dar um tempo enquanto entra mais gente. Tá dando para ouvir, gente? Estão conseguindo ouvir, pessoal? O áudio? Sim? Ok. Olha aí, chegando mais gente. Muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar um pouquinho da Neuromulticare e também do nosso quadro, tá certo? A Neuromulticare é uma empresa que ela visa oferecer assistente domiciliar para pacientes neurológicos, principalmente. É o nosso foco, o nosso nicho de trabalho e, assim como eu, praticamente todos os profissionais têm especialização em neurologia e neurocirurgia, a residência. Com exceção do nosso médico, que ele é da clínica médica, mas é super importante para a gente estar dando seguimento no tratamento desses pacientes. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre a empresa, nós somos 8 pessoas, são 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, uma nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira e um médico. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês me digam aí, equipe. Esquecendo alguém. Mas são essas categorias, tá? A gente trabalha focado no atendimento multiprofissional realmente, fazer estudos de caso, projetos terapêuticos singulares, não só, tipo, cada um ficar no seu quadrado, cada um ver uma parte do paciente, a gente tenta realmente fazer um trabalho em conjunto. É claro que o paciente tem a opção, e dependendo da necessidade, de contratar uma pessoa só da equipe. Mas ele precisando de mais de uma especialidade, né, a gente vai trabalhar em conjunto. É muito melhor para ele contratar todos da nossa equipe do que contratar um aqui, um acolá, pessoas que não se conhecem, que não se comunicam e não vão fazer um trabalho em conjunto. Ok. Já tem umas pessoas entrando. Pessoal, quem está entrando agora, o tema do vídeo tá aqui fixado, tá? Dicas para melhorar a memória pós-lesão neurológica. E eu sou Jaqueline, psicóloga. Mas vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre o Minuto da Neuro, que é esse nosso novo quadro. Gente, a gente pensou em criar um momento em que nós, profissionais da Neuromulticare, pudéssemos estar compartilhando alguma coisa com vocês, algum conhecimento, alguma dica, algo que seja útil, porque conhecimento ele não deve ser guardado para a gente, conhecimento ele deve fluir, deve ser sempre passado para outras pessoas, porque quanto mais os nossos pacientes souberem se cuidar, melhor, né? E a gente pensou nesse Minuto da Neuro como um momento rápido, vai ser uma live rápida, onde a gente vai estar dando alguma dica sobre algum assunto relacionado ou à neurologia ou à saúde de maneira geral, tá? Que mais sobre o Minuto da Neuro? Vai ser toda quinta-feira, às 21 horas, então vocês já sabem, toda quinta-feira fica alerta. Se vocês quiserem estar sempre recebendo as nossas notificações, vocês podem clicar no cantinho do lado direito, em cima de qualquer publicação nossa, que tem lá uns pontinhos e você coloca ativar notificações de publicação. Então, vocês sempre vão receber as nossas notificações. Bom, pessoal, para a gente não perder mais tempo, vou começar. Vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre a empresa? Tá tranquilo?
Ok. Tá. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos, não sei, que já tiveram algum problema neurológico. Pode ser um AVC, um tumor cerebral, esclerose múltipla, demências de maneira geral, Alzheimer, Parkinson, aneurisma, epilepsia. Vocês conhecem alguém? Só pra gente ter uma noção, né, do nosso público. AVC. Sim. Então, gente, quem conhece já pode falar para essa pessoa vir assistir essa live ou o cuidador dessa pessoa, porque a gente vai estar dando umas dicas legais, principalmente se essa pessoa teve alguma sequela na memória. Tumor, legal. O tumor, dependendo da localização dele, ele pode estar afetando a memória. Mas hoje a gente vai falar focando na memória, mas de uma maneira geral, a gente vai falar sobre neuroplasticidade, certo? E aí, enfim, quem vocês conhecerem, vocês podem estar convidando para cá. Mas se porventura a pessoa não estiver disponível nesse momento, essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, tá bom? A gente vai ter um IGTV, ainda não está disponível, mas a gente vai ficar uma bolinha lá no nosso perfil e vocês vão poder acessar todos os vídeos das quintas-feiras. A ideia é essa. Vamos ver se eu consigo salvar essa live, gente. Vai dar certo. Conheço com AVC, tumor e Alzheimer, ok. Pronto. AVC, tumor e Alzheimer geralmente tem uma facilidade muito grande de ter problema na memória, a depender da área afetada. O Alzheimer, logicamente, sempre envolve. Mas vamos lá. Hoje, não sei se vocês viram, saiu uma publicação nossa da Neuromulticare sobre neuroplasticidade. Eu não sei se todo mundo viu, mas essa postagem ela vem trazer uma coisa que é super importante para a gente que trabalha com neurologia e para os pacientes neurológicos, para a família deles também. É uma informação muito relevante. Por quê? O que se pensa normalmente? A pessoa, sei lá, sofre um AVC e aí ela fica com o braço paralisado ou perde a memória, acontece alguma coisa com ela e muitas vezes o que o paciente pensa, a família pensa naquele momento é que não vai voltar, né? Eu, como residente lá no HGF, eu fiquei 2 anos lá no Hospital Geral de Fortaleza, eu vi muito isso. As pessoas achavam que não ia mais voltar, né? Não consigo mais recuperar essa função, minha vida acabou e tal. Mas não é bem assim. É por isso que a gente vai falar desse tema de hoje. A neuroplasticidade vem contradizer essa ideia de que aconteceu alguma coisa ou já existe um déficit e vai ser para sempre. Não é assim. A neuroplasticidade é uma ciência, digamos assim, é um conceito da ciência que ele vai falar que o cérebro ele é plástico. O que é isso? Né? Ele tem a capacidade de estar se moldando, se aprimorando, criando novas estruturas, novos neurônios, conforme as experiências que a gente vai tendo. Você está dando para compreender, tentando ser o mais didático possível. Então, neuroplasticidade é basicamente a capacidade do cérebro de se moldar às novas exigências. O que isso tem a ver com o AVC, com o tumor, as coisas que vocês foram citando aí, as doenças? Por exemplo, o paciente teve um AVC e aí ele ficou esquecido. Ele não está mais se lembrando quem é a família dele. No primeiro dia, a filha chora, meu pai não está me conhecendo. E aí, ao longo dos dias, começa a mudar alguma coisa, né? A família começa a perceber que ele já começa a reconhecer um, reconhecer outro. Algumas coisas vão acontecendo. O que é isso? É neuroplasticidade. Olha, tá surgindo perguntas, calma aí. O idoso também tem neuroplasticidade? Sim, todos nós temos. Desde a criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo.
certo? O nosso cérebro, ser humano, é plástico por natureza. O que é que acontece? Ah, eu conheço uma pessoa que teve um AVC e ela não voltou mais às funções dela. Ficou com o braço paralisado o resto da vida ou alguma coisa do tipo. O que aconteceu? O cérebro dela não era plástico? Provavelmente ela não teve o estímulo adequado. Os fisioterapeutas da minha equipe que me ajudem e me corrijam aí, né? Mas provavelmente ela não teve o estímulo adequado. Porque neuroplasticidade não é só para a memória, é para tudo. Tudo que for função do cérebro, ela pode ser recuperada ou minimizada, digamos assim. O déficit ser minimizado. Uma coisa que as pessoas não entendem às vezes é que existe a janela que vai facilitar essa recuperação. Por exemplo, se o paciente teve um AVC, alguma doença que trouxe essa lesão, se ela tratar nos primeiros 6 meses, fizer a terapia nos primeiros 6 meses, terapia. Desculpa, gente, caiu. Fizer a terapia da fisioterapeuta, da fonoaudióloga, vai recuperar as funções. Agora, o que? A depender da lesão, da extensão da lesão, da gravidade, pode ter alguma dificuldade, sim. Às vezes é o segundo, terceiro, quarto, quinto AVC da pessoa, mas quanto maior o estímulo e quanto mais precoce, maiores as chances da pessoa se recuperar. O que acontece é que às vezes a pessoa não procura ajuda na hora, deixa o tempo passar e depois de 2, 3 anos quer que as coisas se resolvam e não é bem assim. Então é super importante sair do hospital, descobrir alguma coisa, vai tratar, tá? Porque quanto mais cedo, maiores as chances de recuperação. Mas voltando para o nosso tema, que é a memória, tá? Então, assim como, por exemplo, a pessoa teve um AVC, ficou com o braço paralisado, foi para a fisioterapia e conseguiu recuperar o movimento do braço. Demorou um pouquinho, mas conseguiu. Eu também posso recuperar a minha memória? O que vocês acham? Vocês acham que dá para recuperar a memória? Quero também a opinião de vocês, né? Para não falar só. Vocês acham o quê? Que uma pessoa que perdeu a memória no AVC, ela consegue ou não recuperar com terapia? Sim, a lojinha da Vanessa está dizendo que sim. Alguém mais quer dar uma opinião? Oi, olha, já tem bastante gente chegando. O pessoal que tá chegando vê o tema aqui embaixo, tá? Tá fixado. Pela neuroplasticidade, estimulando. Exatamente. Quanto mais a gente estimular, maiores as chances de voltar essa função. O que acontece? O nosso cérebro, quando ele tem uma lesão, infelizmente, aquela parte que foi lesionada, ela tá morta. Se aconteceu um AVC no lugar X, aquele lugar X ali morreu, gente, morreu. Por isso que aquela função que o cérebro... Porque assim, o nosso cérebro ele é responsável por tudo. Pela movimentação, pela memória, pela atenção, pela linguagem, por tudo. Se tiver um AVC, eu tô falando de AVC porque é o mais comum e o mais didático pra gente pensar. Se tiver um AVC em algum dos locais do cérebro, esse local vai deixar de funcionar e aquela função que era daquele local vai deixar de existir. O que acontece é que o cérebro, por ser plástico, devido a essa neuroplasticidade, as áreas que estão ao redor, elas vão se juntar para tentar compensar aquela função que foi perdida. Então, as áreas ao redor vão fazer todo o esforço possível para recuperar o movimento do braço, para recuperar a memória, né? Tudo que foi perdido. Agora, é claro, dependendo da extensão da lesão, se afetou muita parte do cérebro, vai ficar difícil porque vai sobrar poucas partes para poder tentar se reconstruir, né? Então, logicamente que cada caso é um caso, mas o que acontece é que o cérebro, de uma maneira geral, ele vai tentar reconstruir as estruturas, vão surgir novos neurônios, que são estruturas bases para a gente estar
pensando no funcionamento cerebral, e aos poucos a gente vai recuperando essas funções. Então, as dicas de hoje, gente, é para recuperar a memória, para quem está tendo alguma dificuldade com ela. Jaqueline, isso vale só para quem teve um AVC, tomou uma doença neurológica, ou, por exemplo, eu percebi que eu estou ficando muito esquecido, enfim, eu não sei por que pode ser estresse, pode ser algumas coisas, pode ser minha alimentação, não sei. Mas eu tô esquecendo demais as coisas, eu percebendo isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ou então, meu filho, eu percebi que ele sempre foi esquecido, né? Sempre teve problema de memória. Será que eu tenho como ajudar ele a desenvolver? Então, gente, outra pergunta que também vocês podem me fazer, eu tô meio que me antecipando. Um paciente, sei lá, com demência, com doença de Alzheimer, que é uma doença que afeta muito a memória. Ele pode recuperar a memória, ele pode se curar com a neuroplasticidade? Bom, a neuroplasticidade, ela não é bem uma cura. Ela é uma ajuda. A pessoa pode melhorar, sempre tem o que melhorar. Então, por exemplo, uma doença de Alzheimer, ela pode melhorar ou ficar mais controlada conforme for estimulada, conforme a neuroplasticidade for agindo. Mas, se a pessoa não for estimulada como normalmente acontece, a tendência é que o cérebro vai cada vez definhando mais, porque o que não é utilizado vai definhando. É o mesmo princípio, gente, de quando você vai para academia. Você vai para academia, cria lá os músculos, e aí se você não usa, não vai mais, você vai perdendo massa magra, massa muscular, né? E com o nosso cérebro é mais ou menos isso. Por exemplo, muita gente começa a demenciar depois que se aposentam. Vocês sabiam? Repararam? Por que é que geralmente acontece com o idoso? Né? Porque o idoso acaba deixando de trabalhar por conta do aposento e tudo mais e acaba não utilizando tanto a cognição dele quanto antes no trabalho. Tem estudos que dizem que quanto mais você utiliza a sua mente, quanto maior a sua escolaridade, quanto mais a sua mente é requisitada no trabalho, menor chance você vai ter de ter alguma doença demencial, perder funções cerebrais. E se você vier a desenvolver Oi. E se você vier a desenvolver essas doenças, você vai perder funções cognitivas mais lentamente do que aquelas pessoas que não utilizam a mente. Então, o que acontece? Meu pai, sei lá, começou com sintomas de que possivelmente pode ser um Alzheimer. O que é que eu faço? Estimula, gente. Vamos estimular. Eu vou dar aqui. Ó, a Natália está dizendo que o que acontece muito é o isolamento do idoso pela família. Com certeza, acontece muito. As pessoas deixam ele geralmente sentadinho lá no canto dele, não botam para fazer nada, não pede ajuda para nada, porque acha que a pessoa não vai conseguir fazer. E aí a nossa tendência é fazer sobreproteger a pessoa demais, né? E isso não vai ser legal para a pessoa. O ideal é que vocês coloquem a pessoa para fazer algumas coisas. Eu vou falar sobre isso com calma. Mas vamos seguir, tá? Então, o que é ideal para a gente estar estimulando essa memória, estimulando a neuroplasticidade do nosso cérebro? Não dá para eu falar aqui só de memória especificamente, porque neuroplasticidade é tudo, certo? Então, como é que a gente faz? Tem algumas coisas que podem ajudar. É a gente cuidar do cérebro da gente e a gente treinar esse cérebro. Como que eu posso cuidar? Gente, eu sei que parece clichê, que todo mundo fala disso, mas a atividade física vai ajudar na neuroplasticidade. Por quê? Porque a atividade física vai liberar dopamina e serotonina, que são super importantes para acontecer a criação dessas novas estruturas, dos novos neurônios, para ajudar na memória. A dopamina, ela regula a memória. Então, a atividade física, gente, é muito importante. Se o pai de vocês, o avô, sei lá, tá começando a perder a memória, bota para fazer atividade física. Não tem para onde correr. Ah, mas ele não tá conseguindo fazer, botar peso, sei lá.
procura um fisioterapeuta, alguém especializado que possa estar colocando essa pessoa para se movimentar, tá bom? Mas tem que liberar dopamina para o cérebro ir se recuperando. Ela é super importante nesse processo de neuroplasticidade, tá? Às vezes eu esqueço o nome de pessoas que não vejo há tempos. Fazer uma palavra cruzada ajuda na memória? Olha, a palavra cruzada é legal também, porque você vai ficar forçando a mente a pensar qual seria a resposta. Mas tem alguns jogos que eles são voltados especificamente para a memória. Eu vou falar disso mais um pouquinho na frente, tá? Segura aí. Só pra gente não perder o raciocínio. Então, gente, depois da atividade física, qual é outra coisa que a gente pode fazer para cuidar do nosso cérebro e ajudar na neuroplasticidade? Dormir. Dormir. Hoje, nos dias de hoje, a gente mal dá atenção para essa coisa que é tão importante, né? A gente acorda muito cedo, dorme muito tarde, e aí a gente passa o dia com sono, às vezes não rende direito, não sabe o que está acontecendo, pode ser falta de sono. Gente, o sono, ele é importante para várias coisas. Entre elas, para consolidar as memórias, a memória de curto prazo em uma memória de longo prazo, porque existem dois tipos de memória. A de curto prazo é aquela que você lembra por aquele período ali e depois esquece. A de longo prazo é quando você guarda por um maior tempo essa informação. Por exemplo, você pode lembrar ainda no nome de um colega da escola, da época que você frequentava a escola. Isso é uma memória de longo prazo. Para essa memória de curto prazo se transformar em longo prazo, eu preciso dormir. O sono ele é essencial, por isso não adianta virar a noite estudando. Deixa eu só olhar aqui, já estamos a 22 minutos. Não adianta virar a noite estudando para fazer uma prova no dia seguinte e não dormir, porque sem o sono você não vai conseguir consolidar aquelas memórias, gente. Então, dormir é essencial. Se tem alguém precisando recuperar a memória, bota essa pessoa para dormir a quantidade suficiente de tempo. Porque também, outra coisa importante é que no sono vai haver uma formação de novos neurônios, digamos assim. Vão ser produzidas substâncias que vão ajudar na formação de novos neurônios. Então, gente, dormir é bom por esses dois motivos: para ajudar a transformar memória de curto prazo em longo prazo e para formar novos neurônios, que é super importante para a neuroplasticidade. A gente vai precisar encontrar outros caminhos. Se aquela área ali foi lesionada e não está mais funcionando, eu preciso criar outras estruturas, criar outros caminhos, outros neurônios para poder eu voltar àquela função. Então, atividade física para liberar dopamina e dormir para criar novos neurônios, tá? Ajudar nessa criação. Já que é verdade que a situação de estresse pode afetar a memória, causando lapsos de memória, por exemplo, sim, situações de estresse pode afetar, certo? Por isso que eu falei, essa dica não serve só para pessoas que tiveram lesões. Também serve pra gente, porque às vezes a gente tá tão estressado que começa a esquecer das coisas, né? Então é bom começar a dormir melhor. O estresse tem muito a ver com não dormir direito, né? Dormir melhor, tentar ficar mais calmo, liberar umas dopaminazinhas lá na atividade física, vai ajudar, tá? Mas aí, gente, além de cuidar do nosso cérebro, a gente tem a parte de treinar. Agora a gente vai para a segunda parte das nossas dicas. Treinar o nosso cérebro. Como que eu treino o meu cérebro? Agora eu vou puxar um pouquinho para minha sardinha, né? Psicóloga. Mais sério. Tem estudos que dizem que a psicoterapia ajuda bastante nessa neuroplasticidade, principalmente na recuperação da memória. Por quê? Porque na terapia você vai trabalhar várias coisas da vida da pessoa, né? Então você vai perguntar, vai tentar trazer à tona coisas de antigamente. Então tudo isso é novos estímulos, a pessoa vai começar a adquirir outra postura em relação à vida, vai ajudar ela a conquistar maior bem-estar, maior qualidade de vida, buscar as coisas para ela. E tudo isso, gente, vai ajudar na neuroplasticidade, certo? Sei que tem gente entrando já depois que eu comecei a falar, mas vai ficar gravado esse vídeo, tá? E vocês podem pegar o comecinho depois. Então, gente, a terapia é uma forma de treino para essa cognição, para essa memória, tá? E
ajudar na neuroplasticidade. O que mais? Terapias alternativas. Olha aí para quem gosta. De uma meditaçãozinha. Gente, tem várias terapias alternativas. Algumas estimulam a mente. E tem os estudos falam que sim, que não só a psicoterapia, mas também as terapias alternativas, elas ajudam a estar estimulando essa neuroplasticidade, tá? Por exemplo, uma meditação em que eu vou exercitar o foco, a concentração na minha respiração, vou estar limpando a minha mente de vários pensamentos, tentando adquirir uma outra postura, ficando mais relaxado. Tudo isso vai fazer modificações no meu cérebro a longo prazo. Então, é importante. Outra coisa, gente, é tentar fazer a pessoa adquirir novos hábitos, uma forma diferente de enxergar a vida. Por exemplo, exercitar a gratidão. Porque quando você é grato pelas coisas, você começa a ter uma sensação de bem-estar, né? Então é você começar a mudar a forma com que você enxerga a vida. Se você enxergar a vida de maneira muito negativa, quais são os sentimentos que vão surgir? Sentimentos negativos, né? Então, tentar estimular nessa pessoa formas de ser grato, né? Pelo que eu posso ser grato hoje. É uma forma de terapia alternativa, de alguma forma, né? E a pessoa vai criando esse hábito, pode criar um potinho da gratidão, um caderninho onde anota as coisas. Isso tudo vai estimular a pessoa a ver a vida de uma forma diferente, sob uma nova perspectiva. E tudo que muda a perspectiva da gente é uma forma de obrigar o cérebro da gente a se adaptar. São novas exigências no meio que vão surgir e você vai se adaptar a elas. Então, vale a pena. Depois, se alguém quiser citar outras terapias alternativas, eu quis citar só essas duas, mas tem várias outras, tá? Que trabalhem a mente, claro. Porque a gente está falando de memória nesse momento. Outra coisa, gente. Existem exercícios específicos para estimular a memória. Agora a gente entra lá no que me perguntaram, da cruzadinha e tudo mais. Eu vou citar aqui algumas coisas. Eu tô com colinha aqui, por isso que eu olho pra baixo de vez em quando. Vocês pensam que eu sei tudo decorado? Não. Você trabalha com reabilitação da memória? Trabalho sim, viu? A gente faz a avaliação completa do paciente, quais as necessidades, faz a avaliação de como está atualmente a memória dele, e aí a gente tenta traçar algumas coisas, algumas metas, e inclusive vou dar algumas dicas aqui para vocês do que pode ser feito, tá? Porque a pessoa tem que se implicar e a família tem que se implicar também, senão não vai andar. Uma coisa que pode ser feito, gente, é revisitar fotos antigas. Por exemplo, meu tio tá com Alzheimer, tá com Parkinson, tá muito esquecido. Vamos estimular essa memória dele. Pega lá o álbum da família. Geralmente a gente tem um álbum da família. Hoje ninguém imprime mais foto, né? Ninguém revela foto. Mas antigamente a gente tinha aqueles álbuns da família, né? Recupera esses álbuns da família, bota a pessoa para ler, para relembrar. Olha quem era esse daqui, tá vendo você aqui nessa situação X, como é que era lá, esse lugar, você gostava. Tentar fazer a pessoa acessar essas memórias antigas através dos sentimentos. A pessoa vai ver aquilo lá, aquela pessoa que ela gostava, aquele lugar que ela gostava muito de ir, e isso vai trazer lembranças para ela. Então, gente, ver fotos antigas é muito legal, certo? Outra coisa, ler cartas. Tem gente que guarda aquelas cartas, sei lá, de filho, de amor, de tudo no mundo, né? Tem gente que guarda aquelas caixinhas cheias de cartinhas. Bota essas pessoas para ler essas cartas, se lembrar de como foi a vida, de como foi as coisas, diário. Bota para fazer essas coisas que vai estimular a memória da pessoa. Outra coisa, eu tô sempre apelando agora para os sentimentos, né? Ouvir músicas que a pessoa gostava muito. Se você sabe que a pessoa, sei lá, gostava do Reginaldo Rossi, bota a música do Reginaldo Rossi para essa pessoa ouvir, que ela vai se lembrar de alguma coisa que ela gostava. É uma forma de estimular, certo? Então, bota a pessoa para ver as músicas que ela gostava antes, tá estimulando, é bem importante. Outra coisa,
Bota a pessoa para escutar rádio, televisão, tudo, gente, tudo que for estímulo para a pessoa é bom, tá? Então não deixem de fornecer esses estímulos para elas. Que mais? Cheiros marcantes. A gente gosta muito de perfume, né? Às vezes sente o perfume de uma pessoa e aí já se lembra dessa pessoa. Então, também dar cheiros para ela sentir é uma forma de ajudar ela a acessar as memórias. Gente, a parte do nosso cérebro que processa o olfato, ela é muito próxima da que processa a memória. Então, por isso que quando a gente sente algum cheiro, instantaneamente a gente lembra de alguma coisa que remete àquele cheiro. Você sente o perfume de uma pessoa, você já se lembra daquela pessoa. Então, estimulem as pessoas, esses parentes de vocês, através do cheiro também. É muito legal. Às vezes é uma fruta que a pessoa gosta, um perfume que ela gostava muito, alguma coisa nesse sentido. Flores, enfim. Cada pessoa gosta de uma coisa e vocês vão saber melhor do que eu o que pode ser utilizado para cada pessoa. Outra coisa, jogos específicos, jogos da memória. A gente tem aquele tradicional jogo da memória, né? Que as cartinhas que ficam de cabeça para baixo e viradas para baixo, né? E aí a pessoa vai subindo e até acertar as combinações. Então esse é o tradicional jogo da memória, mas tem vários outros jogos. Vocês podem procurar tanto em lojas físicas de brinquedo, de crianças, jogos educativos, quanto no celular também. Tem muitos aplicativos de jogos da memória, inclusive lá no meu Instagram, fazendo propaganda, né? Eu tenho um Instagram profissional, que é psicóloga, Jaqueline Farias, e lá tem algumas dicas de aplicativos que podem estimular a memória. Vocês podem estar indo lá também. Se não conseguirem encontrar, depois vocês vão na postagem que divulgou essa live aqui, que tem um comentário meu, vocês me encontram. Enfim, tem alguns aplicativos que podem estar ajudando a exercitar essa memória, porque quanto mais você exercita, mais ela se desenvolve. E tem alguns exercícios também de contação de histórias, né? A pessoa começa a contar a história e a outra tem que terminar de contar. Existem alguns brinquedos educativos nesse sentido também. Só citando aqui algumas coisas. E agora eu vou falar de um exemplo prático para vocês aplicarem no dia a dia. O que acontece? Normalmente, sei lá, um idoso começa a desenvolver Alzheimer. Ele não vai fazer mais nada dentro de casa. O filho diz logo, pô, pronto, fique lá sentado, você não vai fazer mais nada, você se esquece das coisas, deixa o fogo aceso, pode botar fogo na casa, não dá certo não. Fique longe da minha cozinha, vai fazer outras coisas, vai ficar lá deitado. É isso que às vezes acontece, às vezes quase sempre. Ou então, assim, não no sentido de deixar a pessoa de lado, mas tipo de sobreproteger mesmo. Não, fiquem aí, deixa que eu faço, né? Então, a gente vai tentar mudar isso. O ideal é que você dê algumas funções para a pessoa, certo? Por exemplo, na hora de fazer a feira, de ir no supermercado. Normalmente a gente faz isso serve pra gente também, tá? Não só pros nossos avós. Não só para essas pessoas que tiveram alguma lesão neurológica, não. Serve para todo mundo. Vai no supermercado. Geralmente o que a gente faz? Faz uma lista. Anota lá a lista. Faltando tomate, feijão, arroz. E aí, o que acontece? A gente vai no supermercado, assim que chega lá, a gente pega a lista e vai ler. Vai lá. Faltando isso, aquilo. Gente, vamos utilizar a nossa cabeça. Se a gente não utilizar, ela vai pifar. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Ao longo da semana, vocês vão anotando o que tá faltando. Acabou o açúcar, acabou o tomate, vão anotando aqui, beleza. Quando você for no supermercado, você vai tentar se lembrar do que é que tinha nessa lista antes de pegar na lista. Pega o carrinho, vai lá, dá uma volta no supermercado. Eu sei que às vezes a gente tá apressado, né? Mas tenta se lembrar o máximo de coisas possíveis, coloca tudo lá no carrinho e aí depois você confere, tá? Então, se a sua avó, sei lá, tá com essa dificuldade, tá com Alzheimer ainda um pouquinho mais tranquilo, ainda consegue lembrar de alguma coisa, esse é o momento de estimular.
Então, sei lá, sofreu um AVC, mas já conseguiu recuperar mais movimento, ou da praia de cadeira de roda, consigo passear com ele, leva no supermercado e aí pergunta pra ele o que tá faltando, né? Pede pra pessoa construir a lista com você, claro, né? Aí a pessoa vai dizer, tá faltando arroz, tá faltando açúcar, pois vamos assim, vamos atrás, vamos colocar. E aí depois você pega a listinha e confere, certo? Assim vocês estimulam a memória antes de simplesmente pegar a lista e ler, certo? Quem é aqui pega a lista e já vai lá fazendo? Acho que a maioria. Bom, a dica do supermercado é ótima, adorei. Pois é, uma dica legal. Outra coisa pode ser com receita. Né? A pessoa, sei lá, adora cozinhar. Digamos que a avó de vocês adora cozinhar, mas a memória dela já tá com algum problema por conta de alguma coisa. E aí vocês deixaram ela parar de cozinhar, não, ela vai se cortar, não vai dar certo. Deus me livre, ela perde faca de fogo, não sei o quê. Gente, fiquem perto. O que não der para ela fazer, vocês fazem. Deem só a função que a pessoa tem condições de fazer, mas não deixe essa pessoa parar de fazer as coisas. Se ela gosta de cozinhar, vamos lá, me ajude aqui. Quer fazer um bolo? Pois venha. O que é que tinha no bolo? Fazer a pessoa se lembrar da receita, assim, uma receita que ela faz com frequência, né? Às vezes é tipo assim, a receita da minha avó, às vezes a pessoa já sabe decorado a receita. Então tenta se lembrar dos ingredientes, monta tudo lá e depois vai só conferindo quais são esses ingredientes e o que é que faz. Ou mesmo você pode ficar supervisionando, pedir para a pessoa se lembrar e aí você confere e diz se está certo ou não. Então, é uma forma de fazer a pessoa estar acessando aí essas memórias e estimulando o cérebro dela, tá? O que mais? Essas foram algumas dicas que eu separei para vocês, né? Então, só recapitulando para quem chegou agora, atividade física para liberar dopamina e ajudar na melhoria na construção de novas estruturas cerebrais, dormir o suficiente para criar novos neurônios e ter mais neuroplasticidade, e aí fazer algumas coisas específicas para ajudar na memória, como por exemplo a terapia, que vai ajudar a acessar memórias antigas, vai estar ajudando nessa modificação cerebral, as técnicas as técnicas alternativas também que estimulem a mente, como a meditação, podem ajudar. Exercícios específicos, como eu falei, pedir para a pessoa ver fotos antigas, perfumes que ela gostava, músicas que ela gostava, estimula tudo que for lembrar a ela outras coisas. Se alguém quiser dar mais alguma dica, né? E aí eu dei algumas dicas aqui de jogos e a dica do supermercado e da receita de bolo. A Ana Júlia tá falando, fazer a pessoa se sentir útil, né? Isso. Importante também, tudo isso também tem a ver com autoestima, gente. Porque quando você coloca a pessoa para fazer alguma coisa que ela gostava de fazer, deixa ela se sentir útil, ela vai melhorar os sentimentos dela, vai produzir mais serotonina, que é a mesma coisa da atividade física, vai produzindo essas substâncias do bem-estar, e isso tudo vai estimular neuroplasticidade. Então, o que a gente tem que fazer é deixar a pessoa o mais de bem com a vida possível. Ajudar ela a ficar o mais de bem com a vida. E é isso. A participação social é a chave para uma boa reabilitação, sim. Colocar a pessoa para participar de grupo. Os grupos que ela gosta de ir para a igreja, deixe para a igreja, leva. Gosta de ir, sei lá, para algum lugar que tem os amigos, deixa. Lembrar também. Parabéns pela live, obrigada. Lembrar também de manter uma alimentação saudável. Sim, Karine, eu ia também falar isso. Bem lembrado. Os nutrientes são indispensáveis para a estimulação da memória. Gente, eu não quis adentrar tanto o assunto porque não é minha praia tanto assim, né? Nutrição. Mas a gente sabe que consumo de gorduras boas estimulam muito a criação de novos neurônios, a neuroplasticidade, a neuroplasticidade cerebral. Então, ômega 3, ômega 3, né? E castanhas, tudo que for gordura boa, azeite, vocês podem estar consumindo para ajudar. Isso, Karine, me ajuda, né?
Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mas foi o que eu estudei, né, a respeito disso, dessa questão da alimentação. Olha aí, a Nutridora disse que tá certo. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida? É isso, não sei se vocês gostaram. Foi legal, deu para esclarecer. Foram algumas pequenas dicas. A nossa live já tá com 40 minutos. Meu Deus, falei demais. Mas é isso. Era a próxima coisa rápida e eu não sei falar pouco. Pois então, gente, mais alguém? Quer falar alguma coisa? A gente pode encerrar. A live vai ficar gravada, tá? No perfil. A live vai ficar gravada no perfil. Quem tá chegando agora, a gente tá encerrando, certo? Mas vai ficar gravada no perfil no nosso IGTV, tá? Eu acho que vai ficar 24 horas no ar se eu conseguir salvar direitinho. E depois vai pro nosso IGTV, que a gente vai pedir pra nossa jornalista que cuida do nosso Instagram colocar, a Luana, e vai dar tudo certo. Obrigada, vocês gostaram? Ótimo. Pois então, boa noite, gente. Até mais.